que tratam sobre a liberdade que Cristo nos dá. E nós estamos falando aqui sobre a liberdade da escravidão, a escravidão que é gerada desde Adão e Eva e que produziu também pessoas escravas de superstições. Eu estou contando algumas histórias, também estamos lendo o texto bíblico, e algumas histórias de pessoas que tornaram em famílias, tornaram-se escravos por causa de superstição. Essa história seria começar nesta manhã. Eu falei ontem que fui pastor há 6 anos na paróquia de Dona Helena, que fica ali perto de Miranda, Presidente Getúlio, lá para cima. E havia muitas famílias da nossa igreja, inclusive, que estavam escravizadas por superstições diversas. E a superstição, às vezes, ela escraviza por ser uma mentira, a pessoa promete que vai curar, não cura, é mentira mesmo. Mas tem pessoas que acham coisas diabólicas mesmo, e às vezes até cura. Mas a pergunta é: quem é que está curando? E lá numa das comunidades de Vítima Sul, tinha uma comunidade, um lugar chamado Waldheim. Hoje essa comunidade, e essa comunidade dos membros, a comunidade estava em volta, nos lugares ali em volta, e havia um lugar ainda lá chamado Natal, e lá nós tínhamos um grupo de estudo bíblico que circulava na casa das pessoas. E uma das famílias que participavam, um casal que participava do grupo de estudo bíblico, eles eram da igreja católica, mas eles eram frequentes no estudo bíblico com a gente. E uma vez eu trabalhei naquele grupo de estudo bíblico, essa questão também do benzimento, da marca de sunás, as superstições que eram muito famosas lá, o pessoal ia levar a roupa para o benzedor curar e tal. E um dia tinha estudo bíblico na casa, e essa na casa desse casal da igreja católica, eles tinham uma tafona naquela casa, o negócio vai fazer um fuá, e ela me ligou, tem telefone fixo, né? Antigamente os jovens nem sabem o que é isso, né? Telefone de linha. Ela me ligou e disse: pastor, você não quer vir mais cedo aqui para tomar um café conosco? Ela fazia pão de milho, aquele pão de milho de verdade, sabe? É só fubá, caré, batata. E eu gosto muito daquilo. Eu fui mais cedo já jantei com eles. E aí no meio da janta ela queria falar comigo. Ela disse assim: pastor, o senhor lembra quando o senhor falou no estudo bíblico sobre as questões de benzimento, de procurar o futuro através de pessoas? Sim. Ela disse: eu e meu marido, a gente sempre foi com os filhos na cidade vizinha lá atrás, chama Salete. A cidade de Salete tem um benzedor famoso, ele faz curas, ele também encontra objeto perdido, ele trabalha com relacionamento quebrado. A gente foi lá muitas vezes. Aí o senhor falou aquilo no estudo bíblico, e eu olhei para Deus e disse: Deus, se não é a tua vontade, não deixa mais que dê certo. E aí a filha dela estava com um problema no casamento, e aí ela pegou a foto da filha e foi levar lá para ele fazer um trabalho para acertar o casamento. Ela foi com a foto da filha e ela disse para mim: orou, Deus, se tu não queres isso, não deixa de dar certo. Ela chegou lá na cidade de Salete, ela contou a casa do benzedor lá, tinha uma casa de madeira, tinha aqueles degraus para chegar na varanda assim. Quando ela botou o pé do primeiro degrau para bater na porta, o homem lá de casa não tinha visto ela. Começou a gritar: vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Gritou. Ela ficou assustada, voltou para o carro correndo e disse: vou embora. E ela disse: aí eu entendi que isso não vinha de Deus. Eu estava fazendo não vinha de Deus, porque eu pedi para Deus não deixar que acontecesse certo. Outras pessoas já foram escravizadas em um espírito diabólico mesmo naquela pessoa que estava pensando. Outras pessoas foram escravizadas. Eu falei aqui ontem à noite, o São Natural também pegou de Jordânia, que é Águas Negras, não Águas Negras. A minha mãe e meu pai são falecidos, a minha mãe faleceu já há bastante tempo, o pai foi ano passado. E quando a minha mãe, ela teve 2 vezes câncer, uma vez no rim, tirou e fez tratamento, ficou boa. Alguns anos depois teve um segundo câncer na medula, e ela veio a falecer desse câncer.
fazer depois, tratamento de 4 anos, mas não deu certo. E quando ela estava mal, os médicos disseram, mas eu não tenho mais o que fazer, e ela disse, então não quero mais fazer tratamento, porque ela estava cansada do tratamento também. Então, os vizinhos, alguns vizinhos ali na Águas deles, que vão nessas questões de curandeiros, contrataram um curandeiro para vir em casa curar minha mãe. Meu pai ficou sabendo, conversou com a minha mãe, e a mãe disse, não deixe ele nem entrar no pátio da casa. E ele veio em casa. E o pai recebeu ele na porta e disse, não, aqui você não vai entrar. Ah, mas eu quero fazer cura em nome de Deus. O pai disse para ele, o nosso Deus não é o mesmo Deus que você serve. E não vai entrar. Eu me vivo dessa liderança. Mas é melhor falecer com Jesus do que ser atormentado nesta vida por toda a eternidade, quando a gente se entrega a questões diabólicas. É melhor a gente estar com Jesus aqui nesse mundo. Meu pai me deixou entrar. Estou contando essa história porque ontem de noite nós falamos sobre isso, de que muitas vezes nós entramos em escravidão diabólica, entramos no pecado por causa, desde a rebelião de Adão e Eva, nós estamos escravizados por nós mesmos e pelo pecado, nós não conseguimos nos libertar. Nós falamos isso no dia de ontem. E tem uma história bíblica que conta de uma pessoa que estava escravizada também por isso. Diz a Bíblia lá em Atos capítulo 16, 16 a 18, que tinha uma moça que estava escravizada por um espírito de adivinhação, e lá diz no Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, que era escrava por causa desse espírito. Era uma escrava de alguém que estava adivinhando. Olha o que diz nessa história, quando Paulo estava evangelizando com seus amigos, diz assim: e aconteceu que indo nós para o lugar de oração, veio ao encontro uma jovem possuída de um espírito adivinhador. Ela tinha um espírito maligno que permitia que ela adivinhasse o futuro, ou adivinhasse coisas da vida da pessoa, segredos de pessoas. Já ouviram gente que foram em adivinhos assim? Quero saber se minha esposa, meu marido está me traindo. Quero saber se o empregado está passando a perna em mim. Quero saber. E aí vão um espírito adivinhador. E essa moça tinha esse espírito de adivinhação, estava possuída por um espírito assim como sua, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Ela escrava as pessoas. E seguindo a Paulo e a nós, ela gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Olha que interessante. Esta moça olhou para Paulo e a equipe que estava com ele e disse: esses homens aí são servos de Deus. Ela estava certa daquilo que ela falava? Estava certo que ela falava sobre Paulo e a equipe dele? Estava certo. De fato, eles anunciavam o caminho de Deus. O que ela falava estava certo, era verdade. Muitas vezes as pessoas dizem: mas pastor, o benzimento funciona. Muitas vezes não funciona, não, é só um primitivo. Mas tem benzimento que funciona e que cura mesmo. Tem gente que vai no adivinho para encontrar um objeto que perdeu e a pessoa diz que está lá e está mesmo. Tem pessoa que vai no adivinho para saber se o funcionário está roubando e o adivinho diz que está certa. Porque a questão não é se funciona ou não. Aqui esta adivinha estava certa naquilo que falava. A questão não é se funciona ou não. A questão é de quem é o espírito que ela estava certa. É quem está fazendo a cura, é quem está adivinhando. Esta é a pergunta. Esta mulher, esta jovem que estava possessa de um espírito maligno, ela adivinhou certo. Paulo, com a sua equipe, eram servos de Deus Altíssimo e estavam anunciando o caminho da salvação. A questão é que não vinha de
Deus isso. Mesmo funcionando, mesmo estando certo, não vinha de Deus. O texto continua. Então Paulo isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, ou seja, era um Espírito autônomo, uma pessoa: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu daquela moça até aqui. O envolvimento com coisas de ocultismo, para tentar descobrir segredos de outro, para tentar buscar a cura que não vem de Deus, através de objetos de magia ou de fórmulas mágicas, de fórmulas pré-preparadas. O envolvimento com isso é idolatria, porque é buscar a cura daquilo que não é Deus. E por isso o ocultismo é um pecado contra o primeiro mandamento, que diz: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses além de mim. No caso desta jovem que estava possessa por um espírito maligno, mesmo dizendo a verdade, o espírito era maligno, e aqueles que tinham ela, que possuíam aquela moça, eles eram donos dela, ganhavam lucro inclusive com ela, e Deus faz de graça. Deus não cobra para fazer os seus milagres, Deus faz de graça. Por isso, temos consequências terríveis, como falou o pastor Danilo agora de manhã. Temos consequências terríveis do envolvimento com o ocultismo. Algumas dessas consequências, uma dessas é a possessão, que é o caso da moça aqui. A pessoa fica possessa por um espírito maligno. Nós estávamos, os pastores aqui da região se encontram todo mês, uma vez, para a gente orar, conversar e ler a Bíblia junto. Essa semana, na quarta-feira, nós tivemos um encontro aqui em Liberto Real, e um dos pastores lá em Liberto Real, de outra palavra aqui, estava nos contando que ele visitou uma família onde uma moça ficou possessa com a adoração. Ficou possessa, travou, ficou enrijecida, ficou agressiva e quis bater nele. Ficou possessa. Aí oraram, ela foi liberta. Por que acontece isso? Por que tem pessoas que ficam possessas do espírito diabólico tomam posse da pessoa? Pessoas que se envolveram profundamente em coisas do ocultismo, abriram mão do batismo que teve. Quando ela foi batizada, a gente entrega para a pessoa, para a criança, para Jesus. Abriram mão do batismo, de tal forma que agora o diabo pode até tocar. E tem casos de possessão. Eu acompanhei para lá que foram 2 vezes casos de possessão. As 2 vezes foram tristes. Uma delas foi liberta. Casos de possessão. É uma consequência de se envolver com o ocultismo de pessoas que são possessas. Outra consequência também, a opressão. Quando o diabo não toma posse de alguém, mas ele tira da pessoa a alegria e começa a atormentar a pessoa dia e noite, está oprimida por questões diabólicas. Pessoas que muitas vezes se envolvem com o ocultismo, que começam a idolatrar coisas diabólicas, tornam-se oprimidas, os seus filhos e netos às vezes também têm caso de opressão. Não é possessão, mas uma opressão. Tem que cuidar para não confundir com problemas mentais. Às vezes a gente tem problemas que são mentais, e aí tem gente que confunde às vezes, né? Outras situações psicológicas, não podemos confundir. Mas tem pessoas que estão de fato envolvidas com opressão. A minha esposa, os pais dela não tinham esse conhecimento, eles são da igreja católica, e quando era criança, levavam, a avó dela e a mãe levaram também ela para benzinho, coisas assim. E ela tinha um sonho terrível. Toda vez sonhava que estava se afogando na água. Ela dormia, ela sonhava. Ela dizia: Deus, por quê? Aí ela lembrou isso uma vez. Nossos pais nos levaram para benzer. E um dia, junto com o pastor, ela estava na juventude, um grupo jovem da igreja, oraram e pediram Deus, ele pediu perdão pelos meus pais, pelo que fizeram. E quero renegar o teu nome diabólico. Orou, nunca mais sonhou isso. E olha os sonhos ruins que teve. Mas especificamente aquele sonho dela se afogando no poço, não teve mais. Porque tinha uma opressão em cima dela, talvez envolvida por causa dessa questão do ocultismo. Ou então,
pessoas que ficam gerações seguidas de pobreza, como se o diabo tirasse os bens, não deixasse a pessoa se erguer financeiramente. Há uma desorganização pessoal, financeira, inclusive, né? Lá em João capítulo 10, versículo 10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. É isso que o diabo faz. A tarefa dele é matar, roubar e destruir. O envolvimento com coisas do ocultismo às vezes gera gerações seguidas de pobreza. Parece que nunca sai daquilo, aquele ciclo da pobreza. Tem um ciclo de mal, parece que não consegue se libertar. Também com envolvimento com questões diabólicas. E Jesus diz: mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Outra consequência do envolvimento com o ocultismo às vezes é vícios. Famílias inteiras, gerações seguidas, sendo oprimidas por vício. Essa primeira palavra que fui pastor, eu falei ontem à noite que eu tinha feito uma pesquisa no primeiro ano com os confirmandos, tem 32 confirmandos naquele ano. Dos 32, 31 os pais levavam em conhecimento. Na coisa forte do Paulo. A gente começou a conversar sobre isso. E uma coisa que me assustava na cidade pequena, como tinha gente viciada em álcool lá. E o alcoolismo que gera briga na família, gera pobreza, porque o alcoolista ele nem trabalha direito e gasta o que não tem. Eu lembro de um senhor do seu Herbert, ele faleceu faz poucos anos. Ele disse, ele era alcoólico e muitas vezes ele andava na cidade deambulando, alcoolizado. E aí ele se converteu lá, deixou essas coisas lá e fez o tratamento no Rio do Sul. Ele, quando ele bebeu, nunca mais bebeu. E aí ele construiu uma casa bonita. Uma vez a filha dele, a Silvia, tinha dito que quando o pai bebia, ele ficava transtornado. Ela estava no ginásio da cidade jogando bola. E o pai veio lá dele, ele tinha se sujado as calças, tinha feito suas necessidades. Ele falou: precisa do teu pai. Aí ele disse: não, isso não é meu pai. De vergonha do pai. E agora o Sr. Herbert não bebia mais, começou a dizer. E ele construiu uma casa bonita. E no dia que ele foi morar na casa, ele queria que fizesse um culto na casa para agradecer a Deus. A gente fez um culto naquela casa para agradecer a Deus. E eu falei: olha, que bonito que o senhor vai ter uma casa grande, uma casa bem feita. E ele disse: sim, se eu tivesse parado de beber 20 anos antes, eu teria essa casa há 20 anos já. E aí os filhos estavam com orgulho do pai. O envolvimento com o que muitas vezes leva gerações e gerações a viver com alcoolismo. Não tinha muito alcoolista, muita gente alcoolizada. Além disso, também, como eu falei, conflitos familiares, às vezes por gerações seguidas também, brigas de pai. Nós também percebemos isso nessas famílias. As mesmas brigas pela extrema que os bisavós tiveram, os avós tiveram, agora os filhos estão tendo também. Parece que não mudava nunca aquilo. E aí, por causa de meio metro de terra, a gente não se falava. Uma vez visitei um senhor que ele não discutiu por causa da terra. Era um vizinho, dizendo que o cuidador aqui, um irmão do cuidador ali. 10 anos não se falavam e se viam, porque ali estava a estrada. Discutindo lá para a equipe passar a estrada. Não se liberta daquilo. Isso é uma escravidão que vai por gerações. Diabólico. É o diabo que vem para matar, roubar e destruir as pessoas. Diabólico. A pergunta é: qual é o caminho então para a liberdade? Como é que podemos receber liberdade? Como chegar lá? O que é necessário para que nós sejamos libertos? Que uma vez, quando eu estava nessa palavra, que a gente começou a pregar sobre isso, lá tinha um vencedor também, da igreja católica. E ele, algumas famílias da nossa igreja, na casa dele, para ele conhecer, para achar coisas, adivinhar. E aí as pessoas não foram mais, porque eu falei que eu podia embora, não foram mais. Ele não gostou daquilo, aí ele veio falar comigo em casa. Ele disse: eu soube que o senhor está falando que não pode ir e tal. Eu falei, não pode ir. Eu falei que é coisa do diabo. E quem vai pode estar sofrendo. Ele falou: não, mas eu faço tudo pelo divino Espírito Santo. Ele falou assim: quando as pessoas fazem, ele falou das fórmulas mágicas que ele tinha no nosso papel. Eu falei: magia não é de Deus. O
usar o nome de Deus para fazer magia é quebrar o segundo mandamento. O segundo mandamento diz: não tomarás o nome do teu Deus em vão. A gente não brinca com Deus. Ele usava o nome de Deus em vão para fazer magia. E ali está o pecado. Eu falei, mesmo que o Senhor usa o nome divino do Espírito Santo, se faz magia, ainda assim é uma obra de amor. E também não está permitido. Como é que a gente se liberta disso então? Lá em João capítulo 8, versículo 32 a 36, Jesus diz assim: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E eles responderam: somos descendentes de Abraão e jamais somos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? E Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O pecado não fica sempre na casa, o filho sim fica para sempre. Se pois o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. A verdadeira liberdade vem em Cristo Jesus. A liberdade de todo tipo de pecado, inclusive do alcoolismo, sempre há liberdade. Sempre há liberdade. O primeiro passo, segundo Jesus aqui nesse texto, para a gente ser livre, é reconhecer que nós somos pecadores. É reconhecer aquilo que é pecado e pedir perdão. Aceitar que nós somos escravos do pecado, de qualquer tipo, seja de vícios, ou seja de ocultismo, ou vícios, ou problemas na área da sexualidade, ou da gritaria, que é pecado também. É aceitar que nós somos pecadores e reconhecer o primeiro passo para ser livre. Na palavra do pastor, uma vez me chamaram para levar a ceia para um senhor que estava moribundo, ele estava com câncer e ia falecer. Preparei as coisas da ceia, fui visitar ele. Eu quis dizer então para ele que ele tinha que ele é uma pessoa difícil, ele é a mulher que viviam na mesma casa, mas estavam separados dentro de casa, né? Ele com a esposa. E ele tinha muito conflito, tinha tido brigas na cidade, muito conflito. Eu falei para ele: fulano, quem sabe agora está na hora de você pedir perdão diante de Deus, quem sabe chamar a família e pedir perdão para que você possa tomar ceia e receber o perdão de Deus. E ele disse: eu não preciso, porque eu nunca fiz nada de errado. Falou assim. Eu falei: eu não posso dar ceia se você não se arrepender dos pecados. Ele disse: mas eu não tenho pecados. Ele tinha. Eu me empacotei a ceia e fui embora. Morreu sem ser liberto por Cristo Jesus, e teve uma oportunidade. Morreu com o coração preso ao pecado, por não reconhecer que ele tinha errado. O erro é sempre dos outros. Conhecem o que é assim? O erro é dos outros. É o vizinho, é o irmão, foi o pai, é o prefeito. A gente vai falar do erro. A culpa é dos outros. Coração preso. Para ter liberdade, para ser livre, nós precisamos de Cristo Jesus. Não é somente os ocultistas que vivem amargurados e morrem de forma desgraçada, mas também todos os pecados das pessoas se tornam escravas. Mas Deus propõe um plano de salvação. Aquele que invocar o nome de Cristo Jesus será salvo. Aquele que invocar o nome de Cristo Jesus será salvo. Eu quero contar uma história de liberdade. Ele me autorizou a falar isso. Tem mensagem semana passada. Eu falei: posso contar essa história? Para ver se pode. Talvez alguns aqui conhecem o Sr. Rodrigues, na comunidade do Rio do Norte, em Recife, em Tuporã. Ele me contou essa história uma vez, eu achei fantástico. Ele falou que quando começou o trabalho na escola dominical lá no Rio do Norte, então o pastor falou no culto que queria para a escola dominical, por todas as idades,
E o pastor perguntou quem ia ajudar a dar a escola dominical. E aí o pastor perguntou isso e ele entendeu que o pastor estava perguntando quem ia participar da escola dominical. Aí ele levantou a mão. Aí ele olhou para trás, estava só ele levantado. E aí ele entendeu que era para participar, que era para dar a escola dominical. E quando eu disse, muito obrigado, seu Rodrigo, levar a escola dominical, a gente vai conversar sobre isso. Ele disse que naquela semana, 2 semanas depois, quando tinha culto, ele pensou até em suicídio. Ele disse, irmãos, eu sou uma pessoa difícil com meus filhos, com a minha esposa, eu não posso da escola dominical. Mas como é que eu vou ensinar a palavra de Deus se eu mesmo não ensino a palavra de Deus? E aí então ele não se suicidou, mas tomou coragem no culto seguinte. Ele queria explicar para o pastor que ele foi engano, ele levantou o ombro do engano. E aí depois ele disse, o pastor estava no Fusca, depois do culto, sentados os dois no Fusca. Ele disse, pastor, foi engano aqui. E o pastor disse, mas por que você não pode falar? E ele disse, porque eu sou bastante pecador. Eu não doei da esposa, a gente veio da família. Eu não sou uma pessoa digna para dar a escola dominical. E o pastor disse, mas é isso que Jesus quer. Aqueles que sabem que são pecadores e precisam de liberdade. Ele falou, orar no carro mesmo. Ele foi para casa com o peso das costas de anos, mas tirou. Ele foi na casa de novo, eu estou livre. Foi na casa de novo, eu estou livre. Foi em casa da esposa, eu estou livre, agora eu estou livre. Deus tinha libertado ele daquele peso. Aquele peso que amarrava. Quem conheceu o pecado e foi livre. Aquele que crê no Filho de Deus é verdadeiramente livre. Ele perde o medo da morte, inclusive. Se podemos ouvir falar do casal que chegou aqui, tem só 47 anos, né? Mas a gente nunca sabe até quando é que pode ser. Por acaso, daqui a pouco, a estrada está aí. A gente não sabe até quando é igual a nossa vida. Precisa tentar hoje, porque pode ser hoje o último dia. Pode ser hoje o último dia. E não é porque é mais novo, mas vai. Tem que estar preparado hoje. Quem tem Jesus, ele perde o medo da morte. A morte vem para todo mundo, mas perde o medo porque ele está em Jesus. Ele é livre dos demônios. O diabo não pode mais nem encostar na pessoa que está com Cristo Jesus. Ele não pode encostar. Mesmo que fez pactos no passado com coisas diabólicas, está livre. O diabo não encosta, não precisa mais ter medo de questões diabólicas, porque está verdadeiramente livre. E nós não precisamos ter medo mais do diabo. Tem gente que tem poder demais do diabo também, é só lá para os aqueles. Né? Tem gente que podia, se o diabo tivesse poder de fazer alguma coisa contra nós, não tem. Tem uma história de Martim Lutero, o reformador de nossa igreja. Conta aqui quando ele estava no castelo traduzindo a Bíblia, ele tinha sido jurado de morte pelo governo, e ele foi no castelo lá, traduziu a Bíblia. Ele estava traduzindo a Bíblia um dia no quarto, sozinho. Daqui a pouco ele acordou, olhou para o canto do quarto, ele estava lá o diabo sentado na cadeira, olhando para ele com aqueles olhos vermelhos. E ele olhou para o diabo, estava lá sentado e disse: pensei que fosse alguém importante. Voltou a dormir. O diabo não tem importância. Ele já foi derrotado. O diabo não é todo poderoso. Ele não é todo poderoso. Todo poderoso é o nosso Deus, o Criador do céu e da terra. Por isso não precisamos ter medo também do diabo. Se alguém fez lá no benzinho, na macumba, quanta gente, não precisa ter medo, porque eu estou em Jesus. Eu tenho que ter Jesus. O diabo não pode tocar. Ele está verdadeiramente livre. O diabo não pode encostar em nós. Ele está verdadeiramente livre, porque foi livre por Cristo Jesus. Assim, qual é o caminho? Qual é o caminho para nos tornarmos verdadeiramente livres? Em primeiro lugar, permanecer na palavra de Jesus, como nós vimos agora há pouco. O que significa isso? Tem um livro na Bíblia, o último livro da Bíblia, que é muito bom, que livro que tem gente que não gosta de ler porque é assustador. É um livro de consolo, que chama Apocalipse. Porque lá fala das coisas que acontecem no mundo, das desgraças, do clima, as desgraças das pessoas, das guerras. Mas fala que mesmo depois de todas as desgraças,
aqueles que são de Jesus não se perdem. Estão lá. Lá no penúltimo capítulo, no capítulo 20, dois capítulos antes de acabar, no finalzinho, quando está falando que todas as pessoas vão ser ressuscitadas, onde Deus vai chamar da morte, mesmo quem agora foi cremado, quem morreu no mar, quem se perdeu, Deus vai chamar todas as pessoas da morte a ressuscitar, e depois todas as pessoas vão ser julgadas. E lá no capítulo 20, no final, diz que a gente vai ser julgado segundo os livros. O que é isso? Cada um de nós, no dia do julgamento, vai ter que apresentar para Deus a nossa história, como se fosse a biografia, um livro. E nós vamos ser julgados de acordo com aquilo que nós fizemos. E sabe qual é o problema? Se nós formos julgados de acordo com aquilo que a gente fez, todos nós vamos para o inferno. Porque se a gente cometeu um pecado, a gente é culpado de tudo. Mas lá diz também que algumas pessoas vão ser julgadas de acordo com o livro da vida. Aí continua o capítulo 21, no finalzinho do 21 diz o que é o livro da vida. No final do 21 diz que o livro da vida é o livro da vida do Cordeiro de Deus. Quem é o Cordeiro de Deus? Vocês lembram? Quem é o Cordeiro? Jesus. Então, no dia do julgamento, algumas pessoas, os que não creem em Jesus, vão ser julgadas, vão ser ressuscitados, todo mundo vai ressuscitar. Vão ser ressuscitados para ser julgados por aquilo que fizeram, na sua biografia, e vão ser condenados. Alguns vão ressuscitar e vão ser julgados pela biografia de Jesus. Aquele que está em Jesus, na palavra dele, não vai ser julgado pelo que fez, mas pelo que Jesus fez. E sabe o que a Bíblia diz? Que só teve um que não cometeu pecado. Quem foi o único que não pecou? Jesus. Então, no dia do juízo, aquele que está em Jesus, em vez de ser julgado pelo que eu fiz, eu vou ser julgado pelo que Jesus fez. E Deus vai olhar para mim e vai dizer o quê? Que bom, você não fez pecado nenhum, João, duvido da minha. Não porque eu sou uma pessoa boa, mas porque Jesus é uma pessoa boa, eu vivo em Jesus. Aquele que está em mim, diz Jesus, este é verdadeiramente livre. Por isso nós todo domingo, no culto, a gente prega Jesus de novo, porque é por causa de Jesus que a gente é livre, e não pelas nossas boas obras, não pela nossa religiosidade, mas eu vivo em Jesus, eu vivo na palavra de Jesus. Eu já não vivo mais a minha vida, mas eu vivo a vida de Cristo Jesus. E se Jesus me chamar hoje, se os meus olhos se fecharem hoje para esse mundo, eu sei que ao acordar eu estarei na realidade da salvação, porque Jesus me libertou. Então qual é o caminho para libertar? É botar o nome da gente no livro certo. Se eu botar o nome da minha biografia, eu vou ser condenado. Mas se eu botar o nome da biografia de Jesus no livro da vida do Cordeiro, o dia que eu chegar lá, eu não vou ser julgado pelo que eu fiz, mas por aquilo que Jesus fez. E Jesus não cometeu pecado algum. E por isso eu posso ser salvo. Ele morreu na cruz justamente para isso, para que eu pudesse botar o meu nome da biografia dele, para que eu pudesse permanecer nele e ser um homem verdadeiramente livre. Para que você pudesse permanecer nele e ser um homem ou mulher verdadeiramente livre. O dia que Jesus nos buscar, podemos estar na eternidade. É por isso que ele morreu. Em segundo lugar, a verdade em Cristo nos mantém pessoas livres. A verdade em Cristo nos mantém pessoas livres. Estar em Cristo nos torna pessoas livres. Livres do pecado, de ser escravo de si mesmo, de ser escravo do diabo, para quem frequentou ou foi em benzimentos, ocultismo, coisa assim, que foi em adivinhos. Para ser livre completamente é permanecer em Cristo Jesus. Permaneça em mim e eu permanecerei em vocês, então vocês vão dar frutos, disse o Senhor Jesus. Permaneçam em mim. É isso que nós desejamos também para vocês e para esta comunidade aqui. Que vocês possam experimentar a verdadeira liberdade. Eu quero orar com vocês mais uma vez nesta noite, nesta manhã. Eu queria que daqui puder ficar de pé. Nós queremos pedir que Deus venha nos abençoar.
Talvez alguém aqui tenha ido, os pais tenham levado sem saber que era pecado, para benzimento, para divinos ou para macumba, e tenham se envolvido com coisas diabólicas. Nós queremos orar para que você seja liberto. Olha, Jesus, para que você seja liberto. Confesse o pecado, reconhece que eu errei, ou foi os pais que sem saber erraram, ou os avós que erraram. Peça perdão. E Deus irá perdoar. Se alguém derrubou os filhos de alguém, dizer, peça perdão a Deus, um dia põe para os filhos, olha, perdoa. Pai e mãe não sabiam que era errado. Pede perdão para que os filhos não carreguem isso depois, para que eles sejam libertos também. E orar. Se talvez alguém que está escravo do próprio pecado, seja da gritaria, da amargura, seja pecados na área da sexualidade, se alguém que é escravo nessa área, confesse também o pecado de Jesus, para que ele possa te libertar e você seja um homem e mulher verdadeiramente livre. Vamos lá. Senhor Deus amado, nós queremos nos prostrar diante de Ti mais uma vez nesta manhã, fazermos isso com reverência individual. Ó Deus, nós pedimos em nome de Jesus que Tu venhas nos libertar. Nós sabemos que Cristo Jesus morreu naquela cruz para nos perdoar de todo pecado e nos tornar pessoas verdadeiramente livres. Nós sabemos que Jesus viveu neste mundo e não cometeu pecado algum. E nós queremos colocar o nosso nome no livro da vida de Jesus, para que quando nossa hora chegar e tivermos que enfrentar o juízo eterno, possamos estar nesse julgamento com a obra de Jesus debaixo do nosso braço, apresentar a obra de Jesus. Ó Deus amado, assim nós pedimos liberdade. Talvez alguém aqui nesta manhã, Deus, tenha feito benzimentos, ou tenha ido em adivinhos, em coisas de ocultismo, em superstições, com magias. Talvez alguém tenha levado os filhos, os pais tenham levado a pessoa. Quero pedir a Deus em nome de Jesus, ali onde tem um coração arrependido, que Tu possas libertar e o diabo não tem mais poder algum sobre a vida desta pessoa, desta família. Nós queremos confessar diante esse pecado, Deus, em nome de Jesus. Talvez alguém aqui, Deus amado, está escravizado por vícios, por uma sexualidade irresponsável, por brigas e gritarias, está com o coração amargurado contra outra pessoa, talvez um parente, um vizinho. Quero pedir em nome de Jesus, Deus, se tem confissão de pecado, se tem arrependimento, que esta pessoa possa ser perdoada e libertada da amargura, do vício da sexualidade, do vício no álcool. Quero pedir a Deus que Tu possas trazer liberdade em nome de Jesus. Ó Deus amado, também quero interceder diante de Ti por essa comunidade que tem a tarefa de ser sal e luz para testemunhar de Jesus aqui nessa cidade. Em nome de Jesus, abençoa a liderança nessa comunidade, pastor, a fim de que com coragem e ousadia possam continuar testemunhando do Evangelho de Jesus Cristo. Quero pedir, Deus amado, primeiro assim abençoar a Tua igreja. Também este domingo, um dia santificado a Ti, nós entregamos, pedimos que Tu nos dê o descanso necessário também para este domingo, em nome de Cristo Jesus. E as outras coisas que estão passando em nosso coração nesta manhã, nós apresentamos a Ti através da oração que Jesus ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queira receber a bênção de Deus, que o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, é Filho e é Espírito Santo, que Ele te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que Deus sobre ti levante a sua face e conceda a sua paz. Vão na paz, que somente Deus pode quebrar em cada um de vocês. Amém. Podemos tomar lugar. Pastor Davi, muito obrigado pelo convite, o espaço. Que Deus abençoe você, a esposa Fábio, os filhos que vão longe, né?
Deus abençoe vocês com a tarefa da pregação do Evangelho. Amém. Também com o presidente nosso aí. Deus abençoe vocês nessa tarefa de conduzir a igreja aqui a ser testemunho de Jesus aqui nessa cidade. Amém. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado também, Joel, por essas palavras preciosas de salvação, de libertação. E sempre de novo volta a Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei-vos livres e não vos submeteis de novo a jugo de escravidão. Não saia daqui como escravo do pecado, porque o salário que ele paga é a morte. Morte física, e a pior de morte é a morte espiritual, é uma morte eterna. Então, precisamos aproveitar a oportunidade. Uma palavra de Deus nos diz, o livro de Hebreus diz isso. Ele diz: hoje é o dia da salvação, hoje é o tempo de sermos salvos. Não é amanhã, não é depois, não é no dia. Quem sabe quando for velhinho, de bengala, aí eu vou servir a Deus, eu vou ser presidente da igreja, eu vou estar no presbitério. Talvez a gente já esteja anos sepultado. Não espere até amanhã, é hoje. Se o tempo passa e não volta mais. E nós voamos, diz a palavra. E a nossa vida nunca me esqueço da dona Olinda, da Serra Alta. 94, se não me engano, 90 e poucos anos. Tinha estudo bíblico lá. E ela sempre vinha andando, caminhando, sentada na sua poltrona. E na conversa ela dizia: pai, a vida passa muito rápido. E a gente, com 50 e poucos anos, será que eu vou chegar lá? Não sei. Deus tem a nossa vida em suas mãos. Eu não sei. Eu quero viver, eu quero. Mas se Deus diz: louco esta noite pedirão a tua alma, e tudo que tens preparado, para quem será? Se tu só tens se preocupado com trabalho, com riquezas, com ser ou ter, precisamos nos preocupar, como eu sempre digo, é para lá, para a eternidade. Viva a esperança está em Cristo. Tudo que nós ouvimos, essa palavra, tantas coisas que nos escravizam nesse mundo. Jesus, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 7,5. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça e toda maldade. 1 João 9. Graças ao nosso Deus. Não jogue isso fora. Toma isso para ti, para ser liberto. Verdadeira vida está em Cristo Jesus. Amém?